Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos no nosso estudo bíblico desta noite, desta quinta-feira, onde nós queremos continuar estudando um pouco sobre cada livro do Velho Testamento. Lembrando que nós estamos na última divisão da Bíblia hebraica, né, que é dividido em 3 partes, né, e estamos falando sobre os escritos. Hoje queremos dar prosseguimento nesse estudo falando sobre os livros de Cantares, de Ruth e de Esther, que também pertence a esses escritos, mas na forma diversa. Olhando um pouco para a Bíblia hebraica, então temos uma divisão de escritos que são chamados de 5 rolos. Né? Esses 5 rolos estão na forma antiga de dizer que o povo tinha naquela época, que quer dizer simplesmente livros, né? Não confundindo com os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que também é conhecido como 5 rolos, mas são os 5 rolos do livro da lei. Né? Nesse sentido, então, nós não podemos confundir estes. Quais são esses 5 rolos, então, na divisão dos escritos da língua hebraica? Nós temos, então, o livro de Ruth, o livro de Cantares, o livro de Eclesiastes, o livro de Lamentações e o livro de Esther. Hoje nós vamos falar sobre Ruth, Cantares, e Esther. Eclesiastes nós já falamos, semana que vem a gente vai falar um pouco sobre Lamentações, que faz parte para nós, nós entendemos, com o livro de Jeremias, mas a Lamentações está nos livros escritos e não nos livros proféticos. São livros que não pertencem então à coleção de leis. Esses 5 não são os 5 rolos do livro da lei. E também não pertencem aos livros dos profetas. Pertencem aos livros escritos. O que esses livros têm em comum? Esses livros têm em comum o quê? Que todos pertencem aos escritos, esses 5 livros. Todos são livros também curtos, não são livros compridos na sua composição. Eles são lidos nas festas das sinagogas, todos eles são retratados quando da festa das sinagogas e nós vamos ter ali até mesmo a festa do Purim, que vai estar lembrando do livro de Esther, que é a primeira festa que nós vamos ter. Pouco é aproveitado no Novo Testamento. O Novo Testamento quase não faz referência a esses 5 livros. 3 vão falar do amor entre homem e mulher. 3 deles então vão retratar, que vai ser o livro de Cantares, o livro de Ruth e o livro de Esther, falando então sobre o amor entre homem e mulher. 3 também trazem problemas para a sinagoga e para a igreja. Quais são esses que trazem problemas? Especialmente o livro de Cantares, a gente vai ver o motivo. Eclesiastes, como nós vimos semana passada, e o livro de Esther também, a gente vai ver o motivo porque traz problema tanto na sinagoga quanto na igreja. 2 desses livros têm uma mulher como personagem principal, que é o livro de Ruth, e o livro de Esther, que vai tratar não necessariamente da história dessas mulheres, mas elas vão estar ali como personagens centrais. 2 tem relação também com o povo de Deus e com os outros povos, que também é o livro de Ruth e o livro de Esther. Cantares. Tradução literal. O cântico mais lindo. De forma literal é assim que esse livro é conhecido. Esse livro é lido na sinagoga na festa da Páscoa. Uma expressão do amor de Deus com o seu povo, mas voltado aí para essa expressão do amor de Deus para o seu povo, de forma figurada, que alguns teólogos colocam também como expressão de Cristo com a sua igreja, nesse mesmo sentido. Por quê? Porque expressa um amor lembrado da libertação do Egito e trazendo à memória também o que ocorreu em todo o êxodo, do amor de Deus derramado sobre a vida desse povo. Também para uma ala da teologia, como eu disse, traz a interpretação figurada do amor de Cristo pela sua igreja. Alguns entendem dessa forma, outros vão ver esse livro realmente falando sobre o amor de um homem com uma mulher.
mas outros fazem essa alegoria, né, nesse sentido, trazendo dessa forma também, né, de forma figurada, né, a interpretação desses livros. Esse livro tem mais de 30 cânticos, e nesses cânticos então nós temos o que? Em forma poética, retratando o que? O amor físico, erótico e sexual, sem pensar em questões pervertidas nesse sentido, né? Que às vezes há um tabu quando se fala em amor físico, erótico e sexual, né? Mas esse livro ele tem conteúdos tratando sobre isso numa intimidade secreta, concretizada no casamento, nada fora do casamento. É isso que esse livro vai trazer também em relação à vida de um homem com uma mulher sendo retratado. O livro vai mostrar o quê? Que o amor físico entre homem e mulher não é demoníaco, né? Não é algo condenável por Deus, bem pelo contrário. Deus o fez homem e mulher e os fez para também terem prazer um no outro, né? Esse livro ele vai declarar isso, mas num contexto daquilo que Deus também instituiu, né? Nada fora do casamento, mas dentro de um laço, né, matrimonial. Por isso ele não é demoníaco e nem pecaminoso, esse amor físico entre um homem e uma mulher. E deve ser visto também e apreciado como um dom, como um presente de Deus, conforme o capítulo 1, o verso 27 vai trazer para nós, né, essa questão, né, um presente que Deus deu, né. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas desde o início, lá em Gênesis, quando Deus cria tudo, ele fala que ele criou tudo que era bom. Quando ele criou o homem e a mulher, ele falou que era muito bom tudo que ele tinha criado, né? Nesse sentido de presente que Deus dá também ao homem e à mulher. Por outro lado, a atração física entre o sexo não deve ser colocado no lugar de Deus, né? Não podem ser o quê? Exaltado e adorado, colocado em primeiro lugar. Esse amor entre duas pessoas não deve ser cultuado, né? É uma das coisas que nós vemos bem presente, não hoje, mas na época do puritanismo, das igrejas antigas, que até mesmo a celebração de um casamento não se dava à parte, não era uma cerimônia sozinha, mas fazia parte dentro do culto a Deus, né? Por quê? Porque Deus sim é que deve ser cultuado, não o homem e nem tampouco a mulher, como nós vemos hoje nas cerimônias religiosas, intituladas como cerimônias cristãs também, onde muitas das vezes, né, a exaltação às vezes está na noiva ou no noivo e em menor escala em Deus naquele momento. A igreja antiga ou a igreja dos puritanos, eles faziam sim casamento. Os noivos estavam durante o culto, né, e durante o culto, dentro de uma liturgia, eram chamados à frente para receber a bênção do Senhor, né, no seu enlace matrimonial também, né? Por essa questão, né, que o livro também quer mostrar para nós. Outro detalhe em Cantares que Cantares não se apresenta a união entre os sexos visando a procriação. Não é aquilo que Gênesis capítulo 1, verso 26 vai falar, 27 vai falar, 28, né, que Deus fez o homem e falou para eles crescerem, multiplicarem e espalharem sobre a face da terra. Essa preocupação Cantares também não tem quando fala, né, da vida entre um homem e uma mulher, mas apresenta o amor em termos de uma paixão incitada por Deus. Capítulo 8, verso 6, vai mostrar para nós isso. A tradução original, no capítulo 8, verso 6, se vocês forem lá, é justamente falando desse amor, né, em termos de paixão, como labaredas do Senhor. O texto é mais literal nesse sentido, ou seja, como algo incitado por Deus, né, na vida do casal, né, que está agora juntos por um laço matrimonial. Como literatura de sabedoria, a preocupação de Cantares principal é a felicidade também do ser humano. A felicidade do ser humano no sentido do homem e a mulher se unirem, se tornarem ambos uma só carne e viverem, né, satisfeitos um ao outro, né? Por isso o amor
aqui também exige maturidade. Não é um amor simplesmente romântico, conto de fadas e por aí vai, não. É um amor com maturidade. Capítulo 2, verso 7, a gente vai ver. Capítulo 3, verso 5 e capítulo 8, verso 4. Esse é o livro de Cantares que nós temos então, esse é um resumo. Ruth, como resumo, vai contar a história de uma moabita. Essa história vai trazer o quê? Alguém de fora do contexto judeu para dentro da genealogia, da onde vai ser colocado o quê? Ruth na genealogia de Davi, capítulo 4, verso 18 a 22, porque de Ruth com Boaz no seu casamento vai vir Jessé, e Jessé vai gerar a Davi, e nós vamos ter então o quê? No livro a mulher Ruth moabita sendo inserido no contexto da história do povo de Deus. E também na história de Jesus, porque Jesus vem da linha de Davi nesse contexto também. Por isso que Mateus 1, verso 5 vai colocar na genealogia a história de Ruth, essa moabita. O livro de Ruth ele vai trazer à tona os costumes expressos na lei, algo que estava inerente na lei com relação à vida familiar, principalmente o casamento levirato. O que é um casamento levirato? O homem casa-se com sua esposa e ele acaba falecendo. Nesse sentido, Deuteronômio capítulo 25, versos 5 a 10, vai dizer o quê? Vai trazer essa lei do levirato. O cunhado deve-se unir a essa viúva, se ela não gerou filhos, para gerar filhos e para que esse filho possa levar o nome do seu marido que faleceu, para que aquela linhagem prossiga. Esse é o casamento levirato, que é o casamento de cunhado, ou seja, essa palavra levirato quer dizer cunhado. Isso vai estar presente no capítulo 4, versos 5 e 10, embora Boaz não seja cunhado. Nós vamos ver um pouquinho para frente isso. Boaz não era cunhado de Ruth, mas ele era parente do sogro de Ruth, ou de Elimeleque. Capítulo 2, verso 1 e capítulo 3, verso 12 vai dizer sobre isso. Mas o que ele fez? Ele exerceu a função como resgatador de Noemi. Mais precisamente olhando para a vida de Noemi, para o lar de Noemi, que agora viúva, os seus 2 filhos estavam mortos, e ela estava tão somente com a sua nora Ruth, e precisava o quê? Desse suporte que também ela não ia conseguir com relação ao levirato. Mas Boaz, ele então vai fazer o quê? Ele vai ser sensível a essa família e ele vai exercer essa função de resgatador, que nós vamos ter aqui no capítulo 2, verso 20, capítulo 3, 9 e o capítulo 4, verso 1 a 12 contando. Cumprindo então a lei de Levíticos capítulo 25, o verso 25. Havia uma lei do resgate, e ele vai cumprir essa lei ao contrair matrimônio então com Ruth, para que a família de Noemi pudesse agora ter suporte novamente. A história do livro então está num período da teocracia, não está fora desse período, porque é o período ainda de juízes. Ruth está nesse período de juízes, não fora dele. Por isso esse livro também é lembrado e ele é lido na festa das semanas ou na festa de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 semanas, 50 dias, a festa das semanas então. Aí também o que é lembrado como a festa da colheita, então dentro dessas festas esse livro então está sendo contado, está sendo lido perante a sinagoga para os judeus. O que nós temos nesse livro? Um romance sendo contado semelhante às histórias de Abraão, que passou na sua vida, e também de José. Também tem semelhança aos livros de Esther e de Jonas, está mais perto da história que passa também entre Jonas no sentido de povo e entre Esther também no sentido do seu povo. Os significados do nome do livro, e aqui é importante frisar
né, é que vai trazer o quê? A história. Por isso esse livro precisa ser contado a partir dos significados dos nomes daqueles que estão nessa história. Porque ali nós vamos ter uma história muito mais profunda, né? Sendo eles então fortes para entender o desenrolar dos fatos que ali estão. Quais são os nomes? Elimeleque. Elimeleque quer dizer, meu Deus é rei. Depois nós vamos ter Noemi, que quer dizer agradável ou formosa. Lembrando que depois Noemi vai mudar o seu nome para Mara, que quer dizer amarga. Malom, o filho, que quer dizer enfermo ou doença. Estranho esse significado, parece. Quilion, que quer dizer fragilidade e debilidade. Ruth quer dizer amiga. Orfa quer dizer costas ou nuca. E Belém, a casa do pão. Esses nomes vão dar muita força. De que forma? A história pode ser contada assim. Uma família sai da casa do pão, porque eles saíram de Belém porque estava tendo fome em Belém. Na casa do pão estava tendo fome. É estranho nós vermos o livro sendo contado dessa forma. Num momento de fome, e vai para onde? Vai para Moabe. Embora Belém seja a casa do pão. Essa família não aguardou a resolução naquele momento de fome, o agir de Deus naquele momento de fome. A família sai da casa de pão e vai para Moabe. Ali em Moabe o que acontece? Os seus filhos casam, né? Tanto Maalon quanto Quilion casam. Mas ocorre que morre Elimeleque. Elimeleque quer dizer, meu Deus é rei. Essa família sai da casa do pão, vai para Moabe, para uma terra estranha, né? E ali morre Elimeleque, meu Deus como rei, né? Morre nesse sentido, né? Da família estar numa terra estranha, longe de todos os seus, né? E agora o provedor dessa casa morre. E o que acontece? Não só Elimeleque morre, mas também nós temos nessa história, voltando, Maalon e Quilion. Maalon quer dizer o que? Enfermo. Quilion quer dizer frágil, ou doença e debilidade. Morreu o marido. E de repente essa família fica o quê? Fica frágil, fica debilitada, né? Adoece, se enferma essa família. E o que acontece? Também morre os filhos. Agora resta o quê? Resta Noemi. E Noemi diz o texto, ela é o que mesmo? O nome dela? Agradável, formosa. Aquela que era agradável, formosa, tinha seu marido, tinha seus filhos, tinha suas noras. Né? Morre o marido, morre os filhos. Né? Noemi agora está nada agradável, nada de formosura nela. Por isso ela muda seu nome para Mara, né? No sentido de amargura. Ficando com ela então as suas noras. Noemi passa então por uma situação nada agradável, não está mais agradável. Sua família agora fica enferma, a sua família fica fragilizada porque morre seus dois filhos também. É assim que prossegue a história contada através dos nomes. Resta agora Noemi e suas noras. Noemi fica amargurada e muda o seu nome então para Mara, amarga. Orfa quer dizer o quê? Nuca ou costas. Noemi chama as duas noras e fala, volta para os seus, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês e eu vou para a minha terra. Fiquei viúva, não tenho marido e não tenho filhos. O que faz Orfa? Volta para os seus, dando-lhe as costas. O nome Orfa quer dizer costas ou nuca. Fica com Noemi apenas Ruth, que quer dizer amiga. E Ruth vai falar o que para Noemi? Dar uma maior declaração que poderia dar, né, à sua sogra. Né? O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, lembrando Elimeleque, aonde você for eu irei, aonde você morrer, lá eu estarei também. Né? Então essa é a história. Assim elas voltam para onde? Elas voltam para a casa do pão, voltam para Belém. E Ruth declara que Deus então, o Deus de Noemi será o seu Deus e rei. Ou seja, resgata novamente Elimeleque para si.
E a história prossegue com Boaz. Boaz quer dizer rapidez, né? E Boaz, de forma rápida, então torna-se o resgatador dessa família. E aí prossegue toda a história desse livro. Então, olhando para os nomes, é muito importante no livro de Ruth, né? Precisamos entender isso. Próximo livro que nós vamos ter, livro de Esther. Esther é uma história do período do Império Persa, né? Quando o rei deixa a sua rainha, porque a sua rainha, né, o desacata, e ele vai casar novamente, e ele procura alguém para casar consigo, né? E nessa história nós vamos ter a história de Esther, e Esther vai se tornar a rainha do rei persa. A comunidade judaica nesse período está ameaçado por Amã, uma pessoa que não gosta do povo de Israel, e ele trama acabar com todo esse povo, embora ele não saiba ainda que Esther também é uma judia, porque Esther não conta, ela esconde esse fato, né, porque seu parente Mordecai pede para ela esconder quando ela casa-se com o rei. Essa história de perseguição e ameaça está no capítulo 4 e no capítulo 5. Agora, a rainha Esther, né, e o seu parente, então, Mordecai, ela agora rainha, e Mordecai, depois que Amã tenta, através de um decreto, exterminar todos os judeus, eles se levantam, principalmente Esther, né, em proteção ao seu povo, quando ela vai se declarar ao rei que ela também é uma judia. E aí nós vamos ver a intervenção no capítulo 7 e no capítulo 8 desse livro. O rei então concede um decreto para que os judeus possam se defender, capítulo 8 e capítulo 9. E para comemorar a libertação, nasce nesse período então, nessa história, a festa do Purim, capítulo 9, verso 24. Por isso que esse livro também é lido nas sinagogas, justamente na festa do Purim, porque é ali que vai nascer toda essa história. O livro traz uma mensagem em meio ao medo e preocupação. Essa é a mensagem que o livro vai trazer para nós, caracterizando a história dos judeus durante os séculos, por tudo que os judeus passaram, né, na sua história. Também caracterizando que a inimizade que havia entre os judeus e gentios, na história, né, que seguiu do povo judeu desde da sua criação. Problemas no livro para a sinagoga e para a igreja. Esse livro tem dois problemas, né? Os sentimentos que estão expressos no livro, né, é um problema que vai trazer tanto para a igreja entender esse livro, quanto para a sinagoga entender esse livro. E a ausência total de qualquer referência a Deus. Esse livro não traz qualquer referência ou o nome de Deus sendo citado nele. Então também era um problema para a sinagoga e também para a igreja. Esther, ela vai mostrar o quê? Semelhanças com a literatura da sabedoria e com as histórias de José e Daniel. Qual o intuito desse livro? O intuito desse livro é mostrar a astúcia e a coragem do povo de Deus em face à perseguição lá no Velho Testamento. Simplesmente esse livro ele quer destacar isso, né? A astúcia e a coragem do povo diante das perseguições que vêm sobre si, né? E como esse povo então se torna vitorioso nelas. Para os judeus sobreviverem em meio à perseguição era necessário astúcia e coragem. Por isso que astúcia e coragem são exaltados no livro. Há uma exaltação, né, a esses valores diante do povo de Deus no Velho Testamento. E assim encerra-se o livro também de Esther. Semana que vem vamos ver um resumo sobre Lamentações. Espero que tenham compreendido, né? Hoje é um resumo rápido, porque esses livros próximos agora são livros mais curtos, então os seus resumos, né, de forma geral, eles são menos intensificados. Espero que tenham compreendido esse relato. Quinta-feira que vem a gente vai prosseguir, a gente vai falar sobre Lamentações, e junto com Lamentações, né, que também é curto, nós vamos ver aqui o livro de Crônicas
Esdras e Neemias, para nós estarmos praticamente encerrando o Velho Testamento nessa divisão hebraica, onde nós estamos na última parte, que são os livros escritos. Espero que possamos prosseguir nessa compreensão, né? Depois, futuramente, nós vamos ver de forma mais detalhada, livro por livro, né? A intenção inicial agora desse período é pegar um resumo de cada livro para fechar todo o Velho Testamento e depois pegar um resumo de todo o Novo Testamento. Que Deus te abençoe, né? Que tenham todos uma ótima noite na presença do Senhor. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos diante da devocional e em oração ao nosso Deus também. Sábado, a nossa escola bíblica, e domingo na presença de Deus em culto de adoração. Que em todas as coisas Deus possa ser propício a todos nós e as suas misericórdias possam estar sendo renovadas em nossos lares. Um forte abraço desse irmão em Cristo Jesus e que Deus abençoe a sua vida e a vida do seu lar.